Olá pessoal, eu sou a Paloma, esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre jogos de herança. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Out. Ele foi escrito pela Jennifer Lynn Barnes e ele foi traduzido pela Isadora Sinai. E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que eu achei dessa leitura. Separei alguns pontos negativos e alguns pontos positivos pra gente chegar numa conclusão final. Começando pela sinopse pra vocês saberem do que é que esse livro fala. Ele vai contar a história da Avery, que é uma garota órfã. Ela acaba de perder a sua mãe. O seu pai ainda está na jogada, mas ele é distante, ele abandonou quando criança. Então, quando ela perde a mãe, ela vai morar com a irmã dela, que é irmã por parte de pai apenas. É a única pessoa que ela tem no mundo, então ela é uma pessoa muito sozinha, é uma pessoa muito quieta na escola. Mas a Avery também é uma menina muito inteligente. Se eu não me engano, ela tem uns 16 anos, então ela ainda tá no ensino médio. Só que um dia, ela e a irmã recebem uma carta muito estranha falando que a Avery foi convidada para a leitura de um testamento, porque uma pessoa faleceu e deixou para ela uma herança. Então ela tem que comparecer à leitura do testamento para que a família inteira esteja lá, para eles saberem exatamente o que é que está dividido no testamento e o que é que a Avery tem a ver com essa história. Como eu falei, ela não tem ninguém na vida dela, então ela começa a achar muito estranho que alguém tenha deixado uma herança para ela, mas ela vai mesmo assim, né, porque ela quer saber o que é que tá acontecendo. Quando ela chega nesse lugar, é uma das maiores mansões que ela já viu. A Casa Hawthorne, é muito difícil de falar esse nome, mas é isso. É de uma família que acaba de perder o seu patriarca, então o avô da família falece, ele deixa ali outras pessoas da família dele. Então nós temos a avó, nós temos as duas filhas desse homem, né? Uma delas é apenas casada e a outra tem 4 filhos. Esses 4 filhos vão participar ativamente da história porque são meninos ali com as idades próximas da Avery. Então nós temos o Nash, que é o mais velho, nós temos o Grayson, que é aquele cara misterioso, nós temos o Jameson, que é aquele que faz tudo por impulso, e nós temos o Xander, que é o mais novo e o mais engenhoso, sabe? O que consegue criar coisas novas. E todos eles são mega superdotados, assim, eles sabem fazer investimentos e eles são super inteligentes, eles ganharam vários prêmios, porque o avô era viciado em charadas, em segredos, em fazer os netos competir um com o outro pra ver qual era o melhor. Era um cara com um caráter meio duvidável, se vocês me perguntarem. E esses netos cresceram com essas charadas, né, com esses jogos que o avô fazia. Então quando a Avery chega, ela conhece toda essa galera, ela acha muito estranho porque ela nunca viu essas pessoas na vida, até que a leitura do testamento começa e o avô acaba deixando ali algumas coisinhas, né, pras pessoas da família dele. E no último momento, o advogado da família fala que, na verdade, toda a herança foi deixada para a Avery. E nós não estamos falando dos 100 reais que a sua avó passa escondido para sua mão, não. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Sim, a Avery foi a escolhida para receber toda a herança, todos os negócios e todas as propriedades desse cara que ela nunca viu. E nessa história nós vamos acompanhar justamente a Avery tentando entender por que é que ela está envolvida com essa família, por que é que ela foi a escolhida para receber a herança, fora que os 4 netos, né, desse homem acreditam que, na verdade, ela faça parte de um jogo, como se fosse um último quebra-cabeça antes dele falecer. Só que ninguém tem certeza de nada, segredos são revelados e nesse livro a gente vai acompanhar a primeira parte dessa história. Acho que é isso que eu consigo falar pra vocês sem dar qualquer tipo de spoiler. Como eu falei, é a primeira parte de uma história, esse é o primeiro volume. Eu acredito que seja uma duologia, porque se for mais do que isso vai ficar meio estranho. Eu não acho que a autora conseguiria se organizar muito bem pra fazer mais de 2 livros, então eu acredito que seja apenas esses 2. O segundo já está lançado lá fora e ele já foi confirmado aqui no Brasil pela editora Out. Então não se preocupem que, se você tem muita vontade de ler esse livro, você não vai precisar esperar tanto tempo para receber o segundo volume. Provavelmente ano que vem ele já estará em nossas mãos. E eu digo isso para vocês como uma coisa principal, né, como a primeira coisa desse vídeo, porque é impossível largar esse livro. E no final nós temos um cliffhanger, como se fosse um acontecimento que vai segurar ali a sua atenção até o segundo volume. Então é muito provável que quando você acabe esse, você queira pegar o segundo. Mas eu separei alguns pontos negativos e alguns pontos positivos, porque eu não exatamente amei de paixão esse livro. E eu acho que eu vou começar com os negativos, porque aí a gente termina o vídeo com um tom um pouco mais positivo, né? Então vamos nessa. Bom, como eu falei ali pela história, né, pela sinopse que eu contei pra vocês, eu acho que já deu pra perceber que esse livro tem pessoas muito jovens. A Avery tem 16 anos, eu acho que o Xander, que é o mais novo dos irmãos, tem a mesma idade que ela, o Jameson acho que tem 18, Grayson 19 e Nash é um pouco mais de 20. Então são pessoas muito jovens e muito
muito inteligentes. E isso não entra muito bem na minha cabeça. Eu não acredito que haja uma família que seja tão inteligente nesse ponto. E a Avery, mesmo tendo 16 anos, ela já é considerada uma garota, tipo, super dotada. E esse não é exatamente o problema, porque eu realmente acho que existem pessoas muito inteligentes no mundo. A questão é que a Avery, ela entra um pouco naquele papel de coitadinha que, na verdade, tem um grande potencial, sabe? Fico um pouco na dúvida sobre gostar desse papel ou não, porque eu acho que é um papel muito passado. Eu acho que a garota quietinha, a garota que não tem confiança, a garota que não tem autoestima e que, na verdade, é super inteligente, super linda e só precisava de motivação. Eu não gosto muito dessa questão, desse papel que as autoras utilizam, né? Desse padrão que as autoras utilizam. Então, esse é um ponto negativo. Eu acho que a Avery, ela poderia ter muito mais potencial se desde o começo ela fosse uma garota um pouco mais confiante, sabe, no seu próprio corpo e uma pessoa confiante com a sua própria inteligência. Segundo que, assim como a Avery, né, os outros irmãos, além deles serem muito inteligentes, eles são completamente magníficos, assim, na questão da aparência física. Todos eles são maravilhosos, todos eles têm mais de 1,80 m, o mais novo tem até 1,90 m que a autora colocou. Eles são todos misteriosos e super ricos e lindos e maravilhosos, e eu também não acho que isso seja muito realista. Eu acho que assim, eu posso estar sendo um pouco chata, porque realmente deve existir esse tipo de família pelo mundo. A gente vê por aí, né, pessoas lindas, maravilhosas que vêm de geração em geração. Só que eu acho muito engraçado que todos esses livros adolescentes prezam muito pela beleza física. E prezam muito pela beleza física que é sempre igual. Então, os caras são sempre musculosos e super altos e misteriosos. Só que eles têm, tipo, 18 anos. Eles são, sei lá, 5 anos mais novos do que eu, sabe? Não faz muito sentido na minha cabeça eu ver essa pessoa e eu achar essa pessoa super maravilhosa, sendo que ela é muito mais nova do que eu. Então, esse livro, ele puxa um pouco pro YA, como eu falei pra vocês, só que ele também tem essa questão um pouco mais da maturidade, sabe? Apesar deles serem muito jovens, eles parecem mais velhos. Eu não sei se vocês estão me entendendo. E eu acho isso um ponto negativo, porque pra mim as histórias adolescentes e mais novas precisam parar um pouco de focar na beleza física, porque isso vai criando certos padrões na nossa cabeça que são inalcançáveis e não exatamente inofensivos, sabe? Você ler uma história assim uma vez ou outra vez, tudo bem, mas se você ler sempre a mesma coisa, se você ler sempre os mesmos padrões de beleza, tem uma hora que você não começa a se aceitar e tem uma hora que você começa a julgar os outros também. Pra mim, esse foi o ponto principal ali negativo. Essa parte da beleza e da inteligência deles me ficou um pouco irrealista. Não que o livro não seja uma ficção, né? Porque na verdade toda essa história é inventada, mas eu acho que esse ponto a autora exagerou um pouquinho. Segundo ponto negativo, essa história gira ao redor do dinheiro. Então a Avery era uma garota que não tinha absolutamente nada e de repente ela é uma bilionária. E tem toda aquela questão da família rica, que também não é algo que eu gosto. Eu não vejo problema nisso, eu acho que é apenas o meu gosto. Eu não gosto muito de séries como Gossip Girl, sabe? Essa coisa de adolescentes ricos que fazem coisas inconsequentes e tem carros super velozes e helicópteros e vão pra escolas super caras, particulares. Então, não é exatamente o meu estilo de livro. E claro, né, gente, quais as chances de você acordar um dia e você ser bilionária? Mas assim, que bom pra Avery, né? Eu acho que eu gostaria muito de ser bilionária, acordar um dia e falar, meu Deus, eu recebi uma herança, sou bilionária. Não estou julgando a coitada porque eu gostaria de viver isso, admito. Mas eu acho que a Avery é muito nova pra encarar esse tipo de responsabilidade e eu acho que a autora poderia ter envelhecido um pouquinho as personagens. É claro que ela deve ter pensado no público-alvo, né? Deve ter criado ali uma coisa na cabeça dela direcionada pra um certo público, mas eu ainda acho que nesse livro, se as pessoas fossem um pouquinho mais velhas, ele faria muito mais sentido e ele seria muito mais sexy. E é totalmente pessoal. Eu acho que isso pode não atrapalhar em nada a leitura de vocês. Se vocês gostam de livros mais novos, né, que pega aí para o young adult, então pessoas de 16 anos, etc. Isso não vai atrapalhar vocês. É só a minha opinião, né? Então, uma coisa pessoal aí que eu não exatamente amei nessa história. E o último ponto negativo aí é um triângulo amoroso que eu não acho que tenha sido necessário. Como a autora colocou 4 irmãos, eu acho que ela não conseguiu escolher um deles para ser o interesse romântico da Avery, né, que é a nossa protagonista. Então ela cria um triângulo amoroso, que é algo que eu odeio. Não importa a história, eu sempre odeio triângulos amorosos em que a protagonista não tem ideia do que faz da vida. É claro que existe um outro plot ali atrás dessa história que eu não vou contar pra vocês qual é, porque vai estragar a experiência de vocês. De certa forma, faz sentido que exista um triângulo amoroso, mas eu também não gosto. Então, eu achei um pouco desnecessário. Os dois caras, os dois interesses românticos são, assim, incríveis individualmente, mas quando você põe esse drama de um competir com o outro, aí eu não gosto muito. Mas aí, partindo para os pontos positivos, justamente com relação a esse assunto, eu acho que é interessante falar pra vocês que, se eu não me engano, esse livro é um harém reverso. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, eu não sei se é assim que se fala em português, geralmente o pessoal fala em inglês, mas um harém reverso é uma história onde existe uma garota pra vários caras. E
Não que todos estejam interessados nela, porque não exatamente acontece dessa forma, mas eu acho interessante dizer pra vocês que no caso da história é a Avery e os 4 irmãos. Então se você gosta desse tipo de trope, você com certeza vai gostar dessa história. E o segundo ponto positivo é, como eu falei no início, esse livro é impossível de largar. Eu juro pra vocês, eu li muitas páginas num dia só. Acho que no primeiro dia eu li 160 páginas, no segundo dia eu li 140 páginas e no terceiro dia eu finalizei ali o restinho que faltava, porque é impossível largar esse livro. A autora tem uma escrita muito fluida, muito pensada pra te segurar em cada capítulo. Então no finalzinho de cada capítulo ela deixa aquele mini cliffhanger, aquela coisinha que vai ficar te incomodando até você ler o próximo capítulo. Nisso eu não tenho reclamação alguma, porque eu amo livros que são fluidos dessa forma, livros que te deixam preso, sabe? Livros que vão colocando elementos na história que você simplesmente não consegue largar até saber o que vai acontecer. Então eu já acho assim um feito extraordinário da parte dela criar um livro tão fluido. A tradução também tá ótima, pelo menos eu acho que está. É um livro que envolve muitos quebra-cabeça e depois tem dicas e tem buscas, sabe? É como se fosse uma grande gincana, falando no português claro. Então eu acho que a tradutora também fez um trabalho ali muito bom em traduzir essas pequenas nuances, sabe, da história pra eles descobrirem a dica e pra eles descobrirem aquele trocadilho e um anagrama e tal. Então eu realmente acho que essa edição foi muito bem pensada. O outro ponto positivo é que eu não exatamente saquei qual era a da história na metade do livro. Eu acho que quando você escreve um livro jovem, é muito inteligente da sua parte segurar o leitor o máximo que você conseguir. Eu acho que isso também é muito difícil, porque quando você escreve um livro para um público mais jovem, você não exatamente pode complicar muito a história, sabe? Porque depois não vai fazer sentido para o seu público. E nesse caso, a autora começou a colocar alguns segredos ali que foram muito assim, uau, sabe? Eu não tava esperando que isso fosse acontecer. Os segredos e as dicas que o avô deixou e o fato de ser um grande jogo e os trocadilhos, eu acho que a autora pensou muito bem nessa história. Era muito fácil ela ter se perdido, sabe, no próprio conceito. Ela poderia ter criado esse conceito de gincana, de busca de segredos e depois no meio do livro ter se perdido, sabe? Ter colocado coisas que eram desinteressantes pra história. E no caso não, eu achei que a autora fez muito bem, eu acho que ela conseguiu segurar a nossa atenção muito bem. Ela pensou nas dicas de forma que fizesse sentido, ela pensou na forma da casa, ela pensou nas pessoas que estavam envolvidas. Então, eu realmente acho que a autora colocou ali um grande tempo, sabe, da vida dela pra criar esse livro. E eu fiquei feliz de ler. Eu acho que eu tava com esperanças de que esse livro fosse fluido da maneira que ele foi, e ele conseguiu atingir as minhas expectativas. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente pega uma leitura assim. Você tem certas expectativas, as minhas não eram tão altas, mas eu ainda acho que ele atendeu as minhas expectativas, então eu gostei bastante dessa história. Eu tentei ler uma vez antes esse livro, faz muito tempo que ele tá comigo aqui parado e já era pra eu ter resenhado pra vocês, mas depois que eu realmente fui investida na história, no tipo, eu vou sentar e vou ler esse livro, eu não conseguia parar. E eu li esse livro em 3 dias porque eu tinha que dormir. Esse é o único motivo, porque se fosse pra ler em um dia, eu teria lido esse livro em um dia, eu teria conseguido ler em um dia, então eu recomendo muitíssimo esse livro pra vocês. Se vocês gostam desses elementos básicos que eu contei aqui pra vocês, se vocês gostam de irmãos misteriosos, se vocês gostam de uma protagonista que tá ali querendo jogar o jogo deles, se você gosta de gente rica, se você gosta de segredos, se você gosta de reviravoltas, então esse livro é pra você. A última coisa, né, que eu queria só comentar com vocês é, Out, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa, mas eu acho essa capa horrível. Eu juro pra vocês que essa é uma das piores capas que eu já vi na minha vida. E eu entendo a editora não conseguir trazer essa capa, porque tem toda uma questão de direitos, né, então ia ficar bem mais caro eles trazerem a capa original, mas eu acho que esse trabalho aqui não deu muito certo. Não gosto dessa coisa de cores, preto, branco, rosa e verde. Admito que eu tenho até um pouco de vergonha de ficar segurando esse livro aqui pra vocês, de divulgar esse livro, mas a questão é, não julguem esse livro exatamente pela capa, porque a história não merece a capa que tem, e eu acho que esse livro é muito mais do que ele aparenta ser. Esse é o meu comentário pra vocês, eu acho que ficou um comentário bem rapidinho, mas é o que eu consigo falar desse livro pra não estragar a experiência de vocês. Eu acho que a melhor coisa de você ler esse livro é entrar na história sem saber absolutamente nada. Eu sabia mais ou menos ali do que é que se tratava quando eu pedi, mas eu não procurei a sinopse, coisa que eu faço sempre. Fui com as expectativas baixas, fui muito surpreendida. Eu acho que é um livro que se define pela palavra surpresa, e no final gostei bastante e recomendo muitíssimo pra vocês. Eu espero muito, 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 muito mesmo, de verdade, que o segundo volume chegue logo, porque eu estou curiosa, gente. E eu não tô afim de ficar esperando 1000 anos pra comprar o segundo volume, pra receber o segundo volume que seja, mas eu espero muito que a Out faça um trabalho aí muito bom de novo, né, novamente, em trazer o segundo volume. E esse é o meu comentário sobre Jogos de Herança. Comenta aí se você já leu, se você tem vontade de ler, se você já viu esse livro por
aí, o que é que você acha dessa capa, se você gosta, se você não gosta. Tudo bem se vocês gostarem, tá? É porque o meu gosto não bate com essa capa. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal porque eu estou falando de livros toda semana, várias vezes por semana durante esse mês de outubro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu comentário, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui porque eu já falei demais e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!